conversar com o Dr. Frederico Guimarães Marquisotti. Ele é conselheiro do CRM, médico endocrinologista, mestre em endocrinologia pediátrica pela USP e professor da Faculdade de Medicina Unifeb. Alô? Alô? Então, bom dia a todos. Gostaria de agradecer inicialmente o convite para apresentar esse tema tão relevante hoje para o nosso conselho. Gostaria de agradecer o CRM em nome do Dr. Anastácio. Gostaria também de agradecer o aceite do convite dos debatedores, doutora Fabiana, doutor Caidan, doutor Thales. E já queria tranquilizar a todos que o debate hoje vai ser tranquilo, porque as cadeiras já foram parafusadas aqui no chão. Brincadeiras à parte, voltando à seriedade do tema, nós vamos falar sobre implantes hormonais anabolizantes e esteroides anabolizantes, uso e abuso. Esse é o nosso tema. Então, eu coloquei aqui o que são os esteroides anabolizantes, né? São, basicamente, a testosterona e os seus derivados, com efeitos androgênicos. Existe uma lista C5, que tem 29 substâncias anabolizantes no Ministério da Saúde. Essa lista, a gestrinona entrou recentemente. E essas medicações necessitam receita em 2 vias, com o CID da doença e o CPF do prescritor. Coloquei aqui alguns exemplos: oxandrolona, DHEA, estanozolol, gestrinona, nandrolona, GH. GH não tem efeitos androgênicos, mas ele também, talvez, é o único que não tem da lista. Né? Então, coloquei os exemplos mais comuns, né, que são usados aí no dia a dia pelos infratores. Então, falar um pouco sobre implantes subcutâneos. A minha apresentação vai ser mais voltada para isso. Vou ficar aqui porque senão atrapalha, né, de visualizar. Então, vou falar mais dos implantes subcutâneos, porque são os que hoje nos afligem mais. São dispositivos absorvíveis ou não, que podem ser preenchidos com uma quantidade predeterminada de hormônios ou outras drogas. Então, eles não são apenas hormonais. Por exemplo, tem implantes de metformina. Depois eu vou mostrar aqui uma figura. A maioria é hormonal, mas também tem não hormonais. Então, eles são absorvíveis ou não. Quando não é absorvível, ele vai ter que ser retirado também por uma pequena cirurgia. A maior parte é absorvível. Então, eles são introduzidos na forma de pellet na parte inferior do abdômen ou nas nádegas. Pode ser também, tem visto no antebraço, no braço. O uso é necessário uso de anestésico local e uma pequena incisão para inserção. Desses implantes, o único aprovado pela Anvisa é o Implanon, que é o etonogestrel anticoncepcional, progestamina. O FDA nos Estados Unidos aprovou também o Testopel, que é um implante de testosterona. Lá também são os únicos aprovados pela FDA. E um exemplo conhecido aqui no Brasil é a gestrinona.
que é o famoso chip da beleza, que foi extremamente usado, está em queda, eu tenho visto, estão diminuindo um pouco, mas ainda está sendo bastante usado. E nós, a gestão ela tem, como eu disse, efeitos androgênicos. Hoje, na verdade, ela só pode ser usada no Brasil, né, para pesquisas, né, para estudos científicos. Só para lembrar também que o Testopel, né, que é a testosterona, o implante que é usado nos Estados Unidos, ele não é muito bem aceito pela comunidade científica, porque tem outras formas de usar hormônios melhores, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então aqui, para vocês verem, essa aqui é uma cartilha de uma farmácia de manipulação, mostrando o que eles divulgam entre os médicos, né? Eles fazem cursos, inclusive, para médicos. E aqui tem pellets hormonais e pellets não hormonais. Então vocês vão ver que até tadalafila está sendo implantada no subcutâneo dos pacientes, sem controle nenhum de qualidade, contaminação, dose, absorção, etc. E tem também os outros aqui, vou destacar aqui a oxandrolona, que é uma medicação que não tem nem registro na Anvisa, ocitocina, enfim. Além das já do estradiol e da testosterona, que são os mais usados. Então, quais são os usos reconhecidos cientificamente dos implantes? Implanon como anticoncepcional. E de esteroides anabolizantes, a gente também tem o uso da testosterona para pacientes masculinos com hipogonadismo, homens trans, desejo sexual hipoativo e mulheres na pós-menopausa na forma de gel. GH, deficiência de GH, oxandrolona pode ser usado na síndrome de Turner, não é tão usado e nem não é aprovado. DHEA na insuficiência adrenal com baixa libido em mulheres. E os esteroides anabolizantes em geral para doenças catabólicas com sarcopenia grave, anemia grave responsiva a outros tratamentos. Enfim, o que eu quis mostrar aqui é que os esteroides anabolizantes eles são usados bem raro. A indicação de uso é bem rara. Então, e os colegas infratores, eles se aproveitam dessas indicações que são possíveis para dizer que eles estão usando dessa forma. Para reposição, principalmente para reposição em homens, né? Eles falam que estão usando porque aquele paciente estava com deficiência, quando na verdade a gente sabe que não é. É para estética, massa muscular. A motivação então alegada, né, para hoje, se você buscar na internet, você vai encontrar, coloca lá implantes hormonais, vai encontrar no mínimo 40 clínicas fazendo divulgação disso irregular. Então eles colocam que são hormônios bioidênticos, entre aspas, né, bioidênticos, eles inventaram essa ideia. Agora estão chamando também de isomolecular, uma forma de ser um hormônio melhor do que os que a gente tem já habitualmente. Que são naturais, são melhores do que os convencionais e com menor risco. Eu coloquei aqui, eles usam muito esse argumento na terapia de reposição hormonal da menopausa, que é um argumento falacioso. Né? Os hormônios que a gente tem hoje são melhores do que esses implantes. Eu vou explicar depois por quê. As doses, eles dizem que as doses são individualizadas, que aumentam os níveis de energia e disposição, aumenta a libido, melhora a ansiedade, melhora o humor, concentração e cognição, aumenta a massa magra, diminui a gordura corporal, é usado também anti-envelhecimento. É uma maravilha, né? Então, para o paciente, para o leigo, ele vê isso aqui na internet, fica maravilhado e vai lá fazer o implante, né? Até você me falar que eu vou ficar assim, vou lá fazer o implante, né? Então, mas qual que é a realidade? Foi feito já estudo mostrando que em mulheres que usavam
tratamentos hormonais para reposição da menopausa tiveram uma incidência significativamente maior de efeitos colaterais que aquelas que utilizavam os hormônios aprovados pelo FDA, que são os hormônios orais, em gel, em transdérmico, etc. Os implantes hormonais subcutâneos, quais são os prós? A comodidade posológica, isso realmente é uma vantagem, porque o implante, teoricamente, ele vai durar 6 meses, 3, 6 meses, né? Então, esse seria. E o outro eu coloquei aqui, esse meio, ironicamente, o lucro do prescritor, porque os implantes aí, tá, em torno de R$5.000, de R$3.000 a R$5.000. Quais são os contras? Então, falta de comprovação científica de segurança e eficácia, falta de padronização, então você não tem uma previsibilidade do tempo de ação, eles falam que é de 3 a 6 meses, mas pode durar anos. Risco de contaminação na manipulação, que são hormônios manipulados, risco de overdose ou subdose, porque tem também imprevisibilidade de absorção. Depois, eu não sei se o pessoal da técnica consegue passar esse vídeo aqui, ó, usar esse link aqui para passar um vídeo, que é um vídeo de um cirurgião vascular mostrando, depois de 6 meses, ele teve que retirar os implantes de uma mulher, porque o implante migrou, o pellet, né, o implante migrou do braço, migrou lá para o tórax. Então, ele mostrou, para o tórax não, para o abdômen, eu acho. Aí mostrando que teve que tirar o implante, que tinha uma quantidade enorme ainda de medicamento dentro do implante, mesmo depois de 6 meses. Alto custo, eu já falei, e melhores opções já tem disponíveis no mercado. Então, são os contras, né? No final, se você conseguir passar o vídeo, você me ajuda. Então, diante disso, houve recentemente uma manifestação de várias sociedades médicas, Sociedade Brasileira de Endocrinologia, de Ginecologia e Obstetrícia, de Cardiologia, de Urologia, de Hepatologia, pedindo para a Anvisa uma resolução com o objetivo de proibir a fabricação, importação, manipulação, comercialização, distribuição, armazenamento, transporte e propaganda de drogas com ação hormonal em tipos farmacológicos, combinações, doses ou vias não registradas na Anvisa. Então, o cenário atual da questão dos implantes é um problema de saúde pública. Por quê? A ausência de bula, produção de implantes subcutâneos ganhou escala industrial, a divulgação ampla em redes sociais e sites irregular, promoção de cursos para médicos pelas farmácias que manipulam os implantes, então cursos sobre prescrição, como que implanta, como que vende, utilização de pacientes como cobaias, é isso que nós estamos vendo, e aumento de denúncias em processos ético-profissionais do CRM. A gente está vendo esse aumento, e de denúncias do CODAME também. O CODAME, a gente está recebendo bastante denúncia. O armazenamento inadequado nas clínicas também, a gente já teve casos de denúncia. O colega compra, né? O que acontece? Ele compra a farmácia de manipulação, vende para o colega armazena para vender para o paciente. Então todos ganham, né? Temos o paciente. O nosso CFM já emitiu várias resoluções sobre o tema de hormônios anabolizantes. Então, eu coloquei aqui as resoluções, 1999 de 2012, que não permite o uso de hormônios com o objetivo de retardar, modular ou prevenir o processo de envelhecimento. O parecer do CRM 28, daqui de Santa Catarina, 28 de 2022, foi relatado até para o nosso colega conselheiro, doutor Itaíra, que vai nos brindar com a palestra. Não há base científica que justifique o uso clínico de implantes de gestinona para qualquer indicação. Eu coloquei um resumo. Resolução do CFM 2336 de 23, que trata de publicidade médica, considerando o uso de implantes esteroides anabolizantes como um sensacionalismo, divulgar abordagem clínica ou bioterapêutica médica ainda não tenha sido reconhecido pelo CFM. E a resolução 2333 de 2023, que contraindica o uso de esteroides anabolizantes com finalidade estética, ganho de massa muscular e melhor desempenho esportivo. Então, a gente já tem uma ampla base argumentativa
para fundamentar as nossas decisões aqui no CRM. E no Código de Ética Médica, eu coloquei aqui para mostrar o número de artigos que esses colegas que estão prescrevendo implantes e esteroides anabolizantes podem incorrer. Então, tem o artigo 1, se ele causar algum dano, né, por exemplo, causando altas doses de testosterona em mulher, e a mulher começou a cair o cabelo, essa mulher denuncia, ele está causando dano, claro. Praticar atos médicos proibidos pela legislação, desobedecer as resoluções 2033, 2336, que eu já citei, interesses pecuniários interferir na escolha do tratamento, artigo 20, artigo 21, de realização sanitária, porque esses medicamentos não têm registro na Anvisa, a grande maioria deles não tem registro. Complicar a terapêutica, concorrência desleal, mercantilismo, exercer a profissão com interação dependente de farmácia, né, porque eles fazem essa dobradinha aí com as farmácias de manipulação, divulgar tratamento não reconhecido cientificamente. Então, tem todos esses artigos aí que eles podem se encaixar. E também é interessante olhar na legislação, o que a gente tem? A gente tem no Código Penal o artigo 237, que falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, pena, reclusão de 10 a 15 anos. Então, assim, é uma pena, isso vale também para quem vende, expõe à venda, tem depósito para vender ou qualquer forma que distribui ou entrega o consumo de produtos sem registro na Anvisa. Então, essa mesma pena serve vale para isso aqui. Claro, é uma pena bem, isso aqui é mais do que para tráfico de droga, tá? Só que eu até levantei numa reunião da nossa Câmara Ética uma vez, por que o legislador foi tão severo assim com esse tipo de... Não sei dizer. Mas, na prática, tem jurisprudência já que mostra que os juízes não dão essa pena, eles dão uma pena bem mais leve, ou às vezes nem dá pena nenhuma e absolve. E tem também a lei 6.437, que considera, no artigo 10, que é uma infração sanitária. Manipular, importar, exportar, armazenar, transportar, comprar, vender, ceder ou usar medicamentos, drogas que interessam a saúde pública individual sem registro na Anvisa. Então, como essas medicações tem muitas medicações que não têm registro na Anvisa, dessas que eles estão usando, aqui a gente poderia fazer uma denúncia tanto para o Ministério Público quanto para a Anvisa também, além do CRM. Basicamente isso. Vou deixar outras... o meu tempo já se esgotou, então vou deixar falar mais alguma coisa no debate. Gostaria então de passar a palavra ao Dr. Alberto para continuar o nosso simpósio. Olá, obrigado, doutor Frederico, excelente, e ficou também dentro do tempo. Vamos chamar o doutor Teles de Carvalho, está presente? Sim. Doutor Teles, médico cardiologista e especialista. Desculpa, Thales de Carvalho. Médico cardiologista e especialista em medicina do exercício e esporte, é professor universitário e pesquisador da Universidade do Estado de Santa Catarina. Bom dia a todos. Agradeço o convite, agradeço a oportunidade. E vou procurar falar algumas coisas. Na verdade, estou mais aprendendo, vou mais aprender aqui do que falar alguma grande novidade. Quando se fala de esteroides sim, na verdade, já foi dito, citado, ele tem uma ampla gama de efeitos colaterais, como uma coisa que tem a ver com a
Só que é uma discussão muito antiga, porque, na realidade, o abuso desses esteroides anabólicos já tem 40 anos. É uma discussão antiga. E, pelo jeito, ainda mal resolvida. A situação vem ganhando uma característica quase que pandêmica. Então, é um fenômeno mundial. E aqui em Florianópolis, a gente constata no dia a dia da nossa cidade situações que são alarmantes e os infratores, como foi dito aqui, continuam agindo às claras. Inclusive, fazendo propaganda da sua própria atividade. E realmente é algo que a sociedade, isso aí, de alguma maneira, de acordo com as suas possibilidades, as suas condições, tem que resolver o que estão em contas. Isso que foi preso, cancelamento posso ter depois saber como é que anda essa questão, já que são figuras notórias, devidamente conhecidas. Então, já em 1990, esses anabólicos androgênicos já foram incluídos numa lista já no Congresso americano de substâncias que deveriam ser controladas. E em função do abuso inadequado, somente na ocasião de decisões dos esportes, nem tanto na questão estética, mas não é dos esportes. Em 2013, estimou-se que há milhões de pessoas, 13, 50 anos, considerados saudáveis, totalmente inadequados por isso. Então, é uma característica de problema de saúde pública. Isso só vem crescendo. Isso aqui é uma preocupação antiga. Quando eu era presidente da Sociedade de Direito Satisfório, nos anos 2000, já tinha essa preocupação, baseada somente nesse aspecto. Não tem nenhum propósito, nenhum cabimento, nenhuma fundamentação científica, usar isso para indivíduos aparentemente saudáveis. E isso é a regra, é o que acontece ainda hoje. Então, é um problema que persiste. Apesar das nossas preocupações, das nossas manifestações, é um problema que persiste porque a divulgação de forma criminosa, inadequada, ganha um impacto muito maior na sociedade do que a preocupação da sociedade médica, dos esclarecimentos que são feitos e que, pelo jeito, não atinge a sociedade como deveria atingir. Então, acho que tem que repensar essa questão. Aqui tem uma cascata de programas de mecanismos de ação que vão combinar com problemas cardiovasculares. Injúria do miocárdio, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, com cardiopatias, decorrente não somente de hipertensão, que é acentuada, de um dano direto de toxicidade. Não é um desastre para a saúde cardiovascular, mas é um desastre para a saúde de modo geral, para a saúde mental. A gente sabe que isso leva uma dependência, praticamente uma dependência da Sociedade Brasileira de Psiquiatria há muitos anos, porque era sobre efeitos de drogas, no geral. Estava lá cocaína, crack, etc. E o meu tema era anabólicos, androgênicos. Isso há muitos anos. E a dependência foi considerada semelhante ao crack. Ou seja, vira uma dependência que, em jovens, inclusive, já temos um consultório, adolescentes, 17, 18, 20 anos, usando uma dependência não somente física, mas mental também, psíquica, absurda. Acaba com a pessoa, e isso, de certo modo, ocorre de forma, não digo impune, mas de forma maciça. A gente tem aqui um grupo grande de médicos do esporte, alguns endocrinologistas, eles sabem que nós temos isso nas casas. Inclusive, divulgam isso, eventos, etc., que são organizados, como foi dito pelos ditadores, pelos criminosos. Eu acho que até merecia uma pena maior do que muitos traficantes, que muitas vezes estão no tráfico em função de não terem outra opção na vida. São pessoas que olham por idade, incorporar
sobrevivência. Pois essas pessoas são médicos, têm conhecimento de algo, enfim, e são responsáveis pela saúde das pessoas. Fizeram um juramento a respeito disso. E estão aí cometendo crimes absurdos, acabando com a vida, prejudicando a saúde física, mental. Aqui está um exemplo, porque no tempo relativamente curto pode acontecer com uma disfunção ventricular, fração de injeção de microscópios que usam drogas comparadas à revolução moderna com indivíduos que não usavam e praticando esporte. De modo que aqui está um consenso que eu acabei lendo agora, por causa dessa atividade, obviamente é conhecido também milita na área da ecologia, da geologia, mas todas as sociedades médicas que abordam a questão e colocando mostrando que já foi só esse transtorno de interesse dessa sexual das casas é a única situação que a testosterona tem indicação de mulheres. E é um diagnóstico clínico. E não se recomenda usar a testosterona de mulheres, a não ser quando há uma situação de hiper, né? Então, a ideia desse conceito é como mostrar a profissionais de saúde para a população do modo geral. Então, o desafio é esse: é atingir quem tem que ser atingido. Nos congressos, do modo geral, como foi o congresso que eu tive mês passado no Europeu de Pernambuco, em Londres, e no Brasil, que foi em 2013. Isso é abordado. Essa abordagem significa falar algo para quem já sabe o que vai ouvir. Na verdade, tem que atingir quem não discute essa questão do seu dia a dia profissional, quem não participa de eventos em que isso é discutido e claramente é apresentado como um problema sério de saúde pública. Então, o desafio é esse. De modo que, nesse conceito, aqui tem um aspecto relacionado a os efeitos musculoesqueléticos da testosterona. Nós, chegamos terapêuticos, aliás, então os aspectos são esses. Poucos trabalhando da testosterona, esquelética, que a gente passa o uso que seria aceitável, não que nós outras normas, aí essas coisas. Esse estudo que participou, inclusive, sempre foi pequeno, estava um pouco estrogênico, um fator e um deles foi realizado dentro do antropológico. As evidências apresentaram efeitos do testosterona nas vozes que servem ao estudo, mas, como eu disse, isso acaba funcionando comprovado. E nenhum efeito significativo do testosterona demonstrado em doses fisiológicas foi demonstrado na massa corporal, na medida corporal, na força motor, etc. Então, quer dizer, na realidade, se fosse seguro, se for usado, por essas razões, não deve ser usado, quer dizer, o efeito não aconteceria, como acontece com os doses absurdas, são overdoses, um dano, como eu disse, físico, mental, evidente. E aqui está um aspecto que nós vamos estar muito continuar. Então, que eu vou dar um associado a efeitos negativos dos níveis empíricos, HDL, colesterol, no seu nível. O uso percutante injetado em doses se aproxima das concentrações biológicas de testosterona prévio no polo. No curto prazo, isso dá indicação da situação cascada do DSM-5, daí da infantilidade sexual, que é um diagnóstico não mostrar efeitos adversos significativos. Ou seja, quando existe um terapeuta, é uma situação raríssima e na única situação que a princípio sair indicado
associado a uma interpretação real, você quiser, foi observado uma tendência não significativa de uma redução menor do profundo, portanto, sem controle perfeito do uso concomitante de estrogênio. E não existe informação suficiente sobre o efeito da proteção celular de fato aplicado naquela situação. Embora, porque na situação em que ele é descrito pelos infratores de forma usual, corriqueira, há evidências de óbitos. Sempre pacientes de 30, 40 anos com arteriosclerose precoce, infarto pulmonar, insuficiência cardíaca na nossa clínica. A prática do cardiologista clínico é infrequente. Não existe essa dor de os ensaios por duração, excluindo de alto risco, cardiometabólico, esses estudos, que diz então, mesmo o terapeuta tem que tomar cuidado só uma mulher que tem alto risco cardiometabólico, alto risco cardiometabólico, isso não foi estudado. Agora, isso é um alerta da sociedade brasileira. Essa da testosterona lembrando que não está indicada para diagnóstico de transtorno de extração sexual, nem para avaliação da baixa função ovariana. Testosterona total de testosterona só deve ser usada na avaliação do início do curso. Isso vai poder abordar melhor isso que eu. Parar na orientação que é direcionada ao profissional de saúde e à população do modo geral. Mas acaba sendo uma informação, às vezes, pelo leigo, recebida com uma certa dificuldade. Eu havia mensagens mais tarde, um programa bom para por fora, avaliado pela Boa Sociedade Brasileira de Inovação, com o apoio da Brasileira de Medicina de Esporte, da Sociedade Brasileira de etc., que apresenta essas informações de uma maneira mais facilmente compreensível, de maior impacto. Mundialmente, não é recomendado as formulações masculinas essa questão. Eles usam formulações masculinas e com ajustes, entre aspas, de doses, com os infratores. Na realidade, eles usam um excesso, uma overdose para todo mundo. Antes, sem nenhuma preocupação, sem bula, com apresentações que não têm nenhum controle de qualidade. E o que pode culminar, não somente com transtornos cíclicos, como infarto, disfunção reticular, etc., mas com dependência psicológica, com depressão após retirada, dependência que, quando há uma retirada brusca, causa problema sério. Existe um desmame no tratamento psiquiátrico que se levou pela depressão, pelos transtornos de imagem, e transtornos mentais, que são causados por uma memória. Não é uma oportunidade de medicamento cristalizados por uma possibilidade para uso de julgamento. Testosterona tem óbito somente está aprovado para o tratamento do coronavírus. E por curto prazo, para recuperar o quadro de catequismo. Então é isso. O diagnóstico dos pequenos, por exemplo, sintomas, como vírus, disfunção erétil, fadiga, além da dosagem de testosterona, no período da manhã e na urgência. Lembrando que existem causas secundárias, que ser considerados. Olha isso que eu apresentar para vocês, quando vocês acham que vai ensinar alguma coisa, e acho que a discussão tem que ir além desse aspecto científico, tem que sair do cientificismo, porque isso está mais no plano. Nós temos que desenvolver ações que procurem de algum modo impactar
para que essa situação seja resolvida. E com certeza, nós escolhemos resolver que não seja aqui no plano criminal e também no plano de cancelar certo, porque tem muita gente que não merece isso mesmo e coloca a sociedade em perigo mais do que traficantes. E traficantes são capturando. Aqui o pessoal vê buscando saúde, buscando melhoria de qualidade de vida e está sendo enganado, lamentado por pessoas que estão preocupadas com ganhos. Não acredito aqui já no nosso programa. Obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado, excelente, doutor Thales. Vamos chamar agora então a doutora Fabiana Rebelo Pereira Costa, é médica ginecologista e obstetra e supervisora da residência médica em ginecologia e obstetrícia e chefe do serviço de obstetrícia da maternidade Carmela. Essa descrição minha aí está antiga, não sou mais supervisora, e a chefe do obstetrícia está aqui na minha frente, doutora Andréa. Enfim, eu queria agradecer o convite do Conselho para estar aqui hoje. Estou muito feliz de falar sobre um assunto que eu acho que é de extrema importância. E eu vim aqui justamente para falar que a gente tem que usar hormônio em mulheres, mas de uma maneira consciente, né, pautada nas melhores evidências. Então, vamos lá, né? As definições mais antigas de menopausa, elas têm sempre uma conotação bem negativa. E eu coloquei essa aqui para chamar a nossa atenção, que fala de 1887, que fala que os ovários, após longos anos de serviço, não têm a capacidade de se aposentarem graciosamente em razão da idade, mas se tornam irritados, transmitem sua irritação para os gânglios abdominais, que por sua vez transmitem a irritação para o cérebro, produzindo distúrbios do tecido cerebral, revelando-se com extremo nervosismo uma explosão de verdadeira insanidade. Ou seja, as mulheres ficavam loucas. Não, essa definição, quando eu achei fantástica, para a gente entender como era vista a menopausa. E esse livro é bem recente, ainda não tem versão em português, mas também achei fantástico. A Lisa Moscone é uma neurocientista americana e ela fala muito do impacto cerebral da deficiência estrogênica. E ela lembra que até recentemente a menopausa era considerada um resultado não natural do aumento da expectativa de vida das mulheres. E ela fala que se a gente for ver de uma perspectiva evolutiva, a mulher ia casar, ia transmitir seus genes e acabou, né? E se a gente for procurar no mundo animal, a maioria dos animais, a mulher depois que a fêmea, quando termina a vida reprodutiva, ela morre. Só que as mulheres, elas constituem metade da população mundial. As mulheres em idade menopausal são o grupo demográfico que mais cresce. A maioria vive cerca de 40% da vida após a menopausa. E mais de 3/4 das mulheres desenvolvem sintomas, inclusive neurológicos, ali durante a transição menopausal. Importante aqui que os sintomas são mais intensos e mais severos na fase de transição. Então, aqui só para entender, né, que a menopausa é a última menstruação, a gente vai diagnosticar ela depois de 12 meses, mas 4 anos antes já começam alterações que vão levar a sintomas que vão impactar a qualidade de vida dessa mulher.
E nessa fase, a flutuação hormonal, ela não permite que a gente use a dosagem hormonal para fazer diagnóstico, para indicar tratamento, nada disso. O estrogênio, inclusive, ali na fase de transição, ele pode estar normal, às vezes até aumentado. Então, já começa por aí o erro. A gente não tem que sair dosando hormônio de ninguém. E os sintomas são variados, vão impactar a qualidade de vida da paciente, principalmente onda de calor, que acorda a mulher várias vezes de madrugada, ela dorme mal, daí ela está o dia inteiro cansada e irritada. Tem o ressecamento vaginal, a síndrome geniturinária que vai levar à dispareunia, daí a paciente não quer ter relação, daí a libido cai, ela está cansada também. Tem o impacto cerebral, brain fog, esquecer as palavras, isso ocorre com muita frequência, tá? Além da gente entender que o estrogênio ele é um cardioprotetor e a diminuição dele torna as mulheres mais suscetíveis a alterações cardiovasculares e ainda não existe uma relação clara entre a queda de estrogênio e a sarcopenia, mas se sabem que elas ocorrem no mesmo momento, né? Então, com toda essa sintomatologia, em 1942 o FDA aprovou o tal do estrogênio equino conjugado, que hoje a gente chama de estrogênio conjugado. Em 1992 o Premarin já era o número 1 em prescrições, com a promessa de que a mulher ia se reconstruir, ia virar outra mulher, ia melhorar a qualidade de vida. Então, essas mulheres começaram a ter câncer de endométrio. E foi aí que a gente entendeu que para paciente sem útero, ela precisa da proteção endometrial da progesterona. E aqui surgiu aquela ideia de que todo mundo tinha que usar hormônio. E daí veio o WHI, né? Que o WHI foi um estudo gigante, com 2 braços, um com estrogênio e progesterona, o outro somente estrogênio, os 2 controlados por grupo placebo. E o braço de estrogênio e progesterona foi interrompido em 2002 por aumento de eventos cardiovasculares, tromboembolismo, câncer de mama. E o braço somente de estrogênio interrompido em 2004, basicamente pelos mesmos motivos, exceto o aumento do risco de câncer de mama, né? Que eles viram que foi mais quando a progesterona estava associada. E aqui é importante que houve, como a gente diz, um erro de seleção das pacientes do WHI. Muitas pacientes com mais de 10 anos de menopausa, mais de 60 anos, obesas, já com doença cardiovascular. Só que ele levou a uma diminuição drástica das prescrições, né? E a gente parou de falar de hormônio. E a gente não ensinou mais os novos médicos a usarem hormônio. Então, tem um estudo de 2019 dos Estados Unidos que eles colocam que os novos médicos não sabem prescrever hormônio. Então, eles não sabem identificar, não sabem o que fazer com uma paciente de 50 anos na transição menopausal muito sintomática, porque eles não receberam esse treinamento. Tá? E vários outros estudos de 2002 para cá mostraram que a terapia hormonal é sim segura, considerando a idade de início, a janela de oportunidade, né, para a paciente sintomática, sempre considerando o risco cardiovascular. Esse score de Framingham, a Sociedade Brasileira de Cardiologista recomenda que a gente use ele para avaliar risco cardiovascular antes de começar a terapia hormonal para uma paciente. Então, os próprios dados do WHI foram usados para chegar a essa conclusão. Então, foi um estudo muito grande, com muitas pacientes, um estudo bem desenhado, que teve um erro de seleção. Mas a hora que eles trataram os dados e separaram essas pacientes, eles viram que TH é bom para paciente selecionada, sem risco cardiovascular, na idade adequada, na janela de oportunidade.
Então, a gente tem que entender que os sintomas, a grande maioria deles, são decorrentes de flutuação hormonal e mais tardiamente do hipoestrogenismo. Para isso, a gente precisa de reposição estrogênica. E para proteger o endométrio, a gente precisa da progesterona. As contraindicações, né? Sangramento vaginal inexplicável, doença hepática, histórico de câncer sensível ao estrogênio, doença coronariana, AVC, infarto agudo do miocárdio, tromboembolismo venoso prévio, história pessoal, alto risco de doença tromboembólica hereditária. Com relação às vias de administração, a gente tem que lembrar da via oral. Assim, a via oral tem a primeira passagem hepática, que leva a alterações hemostáticas, protrombóticas, pode aumentar a LDL e diminuir a HDL, aumenta esse HBG. Isso aqui é um efeito que pode impactar negativamente na libido, né, porque vai diminuir testosterona livre. A via transdérmica e percutânea, que é a primeira escolha em obesas, com risco de tromboembolismo, hipertrigliceridemia, diabéticas e hipertensas. Lembrar aqui que a transdérmica percutânea a gente tem o adesivo, que tem estrogênio e progesterona. Gel, somente estrogênio. A progesterona em gel ela não é absorvida, ela não faz nível sérico para proteção endometrial, tá? E o uso tópico para síndrome geniturinária, que ele tem um efeito superior ao sistêmico para sintomatologia geniturinária. Então, muitas vezes a gente precisa associar. E lembrar que não existem estudos de segurança, mesmo com baixa dose, e uso mais de 12 meses. Então, convém nas pacientes a gente avaliar endométrio. Só que os estrogênios que a gente tem disponíveis, né, os estrógenos, para a gente ter uma ideia, os progestágenos, lembrando que já existe estudo com o uso do Mirena para proteção endometrial, que falando de progestogênio, o ideal é que ele tenha uma segurança adequada, né, a proteção endometrial adequada e com menos efeitos sistêmicos. Então, os mais seletivos são melhores, que são a dihidrogesterona e a progesterona natural micronizada. A tibolona, ele é um esteroide derivado da 19-testosterona, com propriedades progestogênica, estrogênica e androgênica, tem efeito positivo sobre a sexualidade, bem-estar físico e humor, melhora a fogacha e ressecamento vaginal, diminui HDL, colesterol total e triglicerídeo, o impacto no LDL é menor, o efeito no risco de câncer de mama permanece inconclusivo, não aumenta a densidade mamária, e o efeito endometrial e na massa óssea é comparável ao estrogênio mais progesterona contínua com menor taxa de sangramento. Tem esse estudo aqui de 2008, que foi feito com o uso de tibolona em mulheres mais velhas, tá? Que ele aumentou o risco de AVC e foi interrompido, mas mulheres entre 60 e 85 anos, mais uma vez, não é o perfil de paciente ideal para uma terapia hormonal. A testosterona, já falaram, desejo sexual hipoativo, sempre associada à terapia estrogênica, tá? Lembrar que a gente vai usar uma formulação que permita titular essa dose, por isso que é importante que não seja nenhuma medicação de depósito, né? E o veículo, como a gente não tem uma formulação comercial, o veículo que a gente vai manipular é importante, porque se a gente usa um Pendravan, ele tem uma alta performance, dá uma absorção maior, então a gente pode usar uma dose menor de testosterona, enquanto se a gente usar um gel alcoólico, essa absorção vai ser menor, a gente tem que subir um pouquinho essa dose. Sempre lembrando que a gente tem que dosar a nível sérico mais ou menos 4 semanas depois de começar a usar. Não precisa dosar antes para diagnóstico, mas depois para controle, tá? Avaliar a função hepática. E eles recomendam ainda monitorizar perfil lipídico a cada 3 meses, mais ou menos. E cuidar aqui com contaminação cruzada, que é outro risco que a gente tem visto, tá? Crianças com efeitos de androgênio usados pelas mães, certo? Existem já estudos, inclusive uma medicação
na Europa, que é o infrarosa, que é o DEA para uso vaginal, para síndrome geniturinária, que ele melhora a atrofia vaginal com pouca alteração nos níveis sistêmicos, é por conversão local, ainda não está disponível no Brasil. O DEA sistêmico não tem recomendação, como já falaram aqui. O que a gente tem também mais novo é a associação do estrógeno conjugado com basedoxifeno, que tem na Europa. O basedoxifeno é um SERM com propriedades antiestrogênicas no útero e mama. Seria uma opção para pacientes que têm muita sensibilidade mamária com estrogênio e progesterona ou com intolerância ao progestágeno, né? E se fala muito do risco de tromboembolismo venoso que está associado ao SERM também. Mas é uma coisa nova e que tem colocado alguma esperança para um determinado perfil de pacientes. Lembrando que os bioidênticos não provaram ser mais eficazes, os bioidênticos que eu digo que são feitos em farmácia de manipulação em gel, né? Que a progesterona em gel, como eu falei, tem absorção limitada, e que o estradiol e a progesterona natural que a gente usa, a progesterona natural micronizada, eles são bioidênticos. Com relação aos pellets, eu acho que já falaram bastante coisa aqui, né? É importante a gente lembrar que foi tirado do mercado, mas existiu o Rizelli aqui no Brasil, que era um implante de estrogênio, que ele tinha uma bula bonitinha, dizia que absorvia tanto, só que ele mostrou também que o uso cumulativo, ou seja, tu tirar, colocar outro, existia um efeito cumulativo. As pacientes, o nível de estrogênio sérico aumentando com o tempo de uso, e muitas pacientes tinham que interromper o uso do implante por causa disso. E com relação aos outros pellets, são feitos em farmácia de manipulação, não tem nenhum registro, nenhum controle de qualidade desses exames. Lá no canto eu tirei de uma página que apareceu no Google, de um médico que põe pellets, e ali diz que como é feito o procedimento, muito mais libido em disposição, redução dos sintomas da menopausa e TPM, aperfeiçoamento corporal, tratamento da endometriose, que a gestrinona, tiveram estudos no passado para uso em endometriose, mas nunca avançou porque a gente tem medicações muito melhores que ela. Só para terminar, a TH sistêmica ou estrogenoterapia local pode melhorar a satisfação sexual por aumentar a lubrificação vaginal, fluxo sanguíneo e a sensibilidade da mucosa vaginal e melhorar a dispareunia. TH diminui resistência à insulina e acúmulo de gordura abdominal observados com a idade, com impacto positivo no risco de hipertensão, diabetes e dislipidemia. E existem evidências de que a TH melhora o humor e o bem-estar em pacientes na perimenopausa não deprimidas. Existe uma hipótese de benefício para domínios cognitivos específicos, tá? Principalmente em região do hipocampo, que é a região cerebral de melhor ação estrogênica. A contribuição mais importante que o médico pode dar à mulher na perimenopausa é a conscientização e o conhecimento necessários para permitir que as mulheres façam escolhas de estilo de vida e terapias apropriadas em tempo hábil. Mais energia, disposição e libido não são sinônimos de saúde. A terapia hormonal deve ser pautada pela segurança e bem-estar a longo prazo e não por promessas de vitalidade imediata que ignoram os riscos envolvidos. Não devemos nunca subestimar a importância de bons hábitos desde a infância e devemos ter em mente que o impacto desses cuidados preventivos são mais tangíveis na meia-idade. Com o avançar da idade, a chance de adoecer é maior, mas também é maior o impacto das mudanças no estilo de vida adotadas tanto tempo antes. E uma visão positiva da vida em geral, que inclui aceitar o processo de envelhecimento, é um forte preditor de saúde física e bem-estar emocional na menopausa. Eu acelerei aqui porque o Alberto estava só me olhando, mas enfim, eu acho que a gente tem bastante publicações para nos ajudar, tá? O Esperoff continua sendo o principal livro de ginecologia endócrina para mim, e mais uma vez eu li o capítulo de menopausa antes de fazer essa aula,
que eu acho ele fantástico, e todas essas publicações, elas falam a mesma coisa, que a gente tem que usar conscientemente esses hormônios, e que, infelizmente, às vezes eu acho que, eu estava falando com o Itairã, essa questão agora virou caso de polícia, tá? E acho que a gente precisa fazer alguma coisa para tentar reverter isso. Obrigada, gente. Bom, vamos chamar o Dr. Itairã da Silva Terres, médico endocrinologista, foi conselheiro do CRM no período de 2013 a 2028, professor 2028, aqui está exagerando, deve ser 2018. Professor da Universidade do Alto Vale do Itajaí e membro do corpo clínico do Hospital Regional Alto Vale, em Rio do Sul. Bom dia. Gostaria inicialmente de agradecer a gentileza do convite, né, do Anastácio, do Marcelo, do convite de estar aqui. É um prazer estar de volta a essa casa, 15 anos aqui como conselheiro, e muito bem acolhido de volta hoje, e também estar nessa mesa com esses nomes tão importantes, Fabiana, Thales, Rodrigo, meu afiliado do conselho, né? Uma vez o Mota me disse que eu era afiliado dele quando eu entrei no conselho aqui em 2013, né? Então, o prédio, eu fiz muita força para que ele entrasse, que eu acho que é um perfil de conselheiro que é muito contribuir para a gente. Bem, eu acho que quase tudo já foi dito, né? E eu gostaria de trabalhar um pouquinho com. Deixa eu ver se eu acho que vai desconfigurar todos os meus slides, peço desculpa, tá? Mas quero trabalhar mais um contexto um pouco histórico. Como a gente chegou até aqui? Né? Como a gente chegou a essa situação que estamos agora? Tá? Eu não tenho interesse nessa situação. Né? O foco, né, para não ir até as Olimpíadas da Antiguidade, né, nós começamos aqui no Renascimento, né, com o Mercuriales, com o trabalho dele da arte ginástica, né, começando a trabalhar a importância do culto à saúde, né, de cuidar do corpo como uma coisa importante, não só nos aspectos religiosos e de sobrevivência, né, de subsistência. Passando para o século XVIII e XIX, na Europa, as escolas de educação física, né, que tiveram disputas de que era a melhor forma de fazer atividade física, enfim, poucas atividades esportivas ainda. Aí chegamos ao final do século XIX, né, o Barão de Coubertin com a ideia das Olimpíadas, de restabelecer os Jogos Olímpicos, né, então com o ideal mais rápido, mais alto, mais forte. Né. Paralelo a isso, nós tínhamos os fenômenos de círculos de rua, né, entre as atrações nós tínhamos os homens fortes. Esse aqui, o Louis Cyr, que é considerado o homem mais forte da história, né, aqui levantando 2 toneladas nas costas. E desses homens fortes, o primeiro que vai trazer o culto ao corpo, né, é considerado o pai do fisiculturismo, o Eugene Sando, que começa a fazer as apresentações não mais para demonstrar força, mas para demonstrar o seu corpo bem desenhado, né, e isso é o precursor do fisiculturismo. Alia-se a isso aquela ideia de juventude eterna, né? Então a busca da fonte da juventude, essa obra aqui, nós vemos à esquerda as pessoas entrando idosas na piscina e saindo do outro lado jovens, revigorados, e a própria paisagem muda de aspecto de um lado para o outro, né? Então esse é um sonho da gente da juventude eterna. Brown Sequard traz o trabalho dele, né, que ele depois mostrou ser um efeito placebo, mas ele se auto-administrou, né, um extrato de testículos animais, né, inaugurando uma era que chama-se organoterapia, né, que é um precursor até mesmo dos transplantes depois, né, mas e ele
mostrou que ele se sentiu mais forte, inclusive com alguns estudos mostrando mais força, mas depois se viu que isso era efeito placebo. Quando ele tentou reproduzir os achados dele, isso não se mostrou verdadeiro. Né? Entretanto, esse elixir dele, né, que ele produziu, virou uma febre, era vendida por aí, né, como a sequarina ou outros nomes. Depois que se provou que isso era inefetivo, surgiu uma outra ideia, que aqui um médico russo, o Voronov, que era dos xenotransplantes, né, de testículos em primatas. Ele fez transplante também de outras glândulas, de tireoide. Aqui na charge, os macaquinhos com medo do Voronov, né, que estava chegando, mostrando que ele demonstrou também que o transplante de testículos tinha um benefício. Isso também se demonstrou ineficaz depois, porque obviamente quando a gente faz um transplante de testículo de macaco, por mais que por alguns dias tenha alguma produção de hormônio, isso não se sustenta por longo tempo, e esse tecido ele é rejeitado e regride. Né? Entretanto, isso deu origem a situações que esse aqui é um médico que fazia transplante de testículo de bode, né, nos Estados Unidos. Esse é um médico que foi caçado, no caso clássico americano. Aqui os trabalhos do Voronov sendo rejeitados. Né? Até que em 1935 se descobriu a testosterona. Né? 3 grupos distintos ganharam o Nobel pela descoberta dessa molécula. E rapidamente, isso aqui não era um digital influencer, né, mas era um influencer da época, né, um colunista de saúde, que coloca 10 anos depois da descoberta, né, uma nova esperança para prolongar a primeira vida do homem, o hormônio masculino. O hormônio masculino revela magia muito além do meramente sexual. Ele aumenta a força muscular, afasta a fadiga mental, alivia as dores no coração. Ele ainda restaura a sanidade dos homens de meia idade que sofrem de deficiências físicas. Qualquer um que entra numa rede social hoje vê coisas parecidas com isso, né, sendo ditas sobre os tratamentos propostos. Bem, temos então o corpo, temos o influencer divulgando isso. Isso levou lá nos anos 50, na Califórnia, a eclosão do fisiculturismo. Né? Então, e além do fisiculturismo, o uso, né, da testosterona em soldados, em atletas, né, levando à explosão de seu uso, e o Tales bem disse ali na partir dos 70, cada vez maior. Tal forma que em 68, já, o médico da equipe dos Estados Unidos de halterofilismo dizia: não creio que seja possível para um levantador de peso competir internacionalmente sem usar esteroides anabolizantes. E a técnica da equipe da Alemanha Oriental de natação: nós viemos aqui para nadar, não para cantar, porque é impressionado com o engrossamento da voz. Então, isso é uma evolução, né, de como isso começou a crescer na sociedade, no esporte, na sociedade civil. Né? Aqui, o primeiro pelo Mr. Olímpia. Aqui, início dos anos 80, né, eu tive a oportunidade de ver no cinema esses filmes. Né? Então, começando a trazer ao corpo para a sociedade geral. Né? E aí, hoje, as redes sociais. As redes sociais, elas têm sido estudadas e mostradas como elas influenciam, né, nos hábitos, nas necessidades que as pessoas sentem de se mostrar, de parecer. Né? Então, através da comparação social, a gente quer ter a casa mais bonita, as férias mais legais, o corpo mais definido, enfim, e aí vai, porque a gente faz a comparação com aquela idealização que a gente vê. Né? Isso acontece com a imagem corporal, leva a uma insatisfação com a autoimagem, e associa-se a isso a banalização e promoção do uso de esteroides anabolizantes que a gente tem hoje nessas redes sociais. E, além disso, a facilitação, a aquisição legal e clandestina. Né? Nós vamos ver agora poucos hormônios, poucas alternativas, né, no mercado, mas nós temos uma facilidade muito grande de conseguir qualquer uma dessas opções clandestinas. Basta fazer o pedido e recebe em casa, né, fazendo o Pix. A prevalência global, aqui no estudo de 2014, não há nenhuma revisão mais recente que isso, então certamente os números serão maiores hoje do que eram 10 anos atrás,
mas uma prevalência global de 3,3% estimada de uso de esteroides anabolizantes com finalidade estética ou de desempenho. Aqui é um levantamento que eu fiz aqui no Brasil, né, no ano passado, ainda dados ainda não publicados, perdão, chegando a um 24% nessas populações estudadas. Né. E esse é um trabalho interessante que a gente fez. Né, a gente fez uma simulação de um caso de um paciente que pedia a prescrição de um anabolizante, que já vinha usando e queria continuar usando, mas com a prescrição do médico. Né, 50% dos nossos estudantes aceitariam continuar a prescrição de um esteroide anabolizante. E mesmo endocrinologistas, a gente fez a mesma pergunta e 11,5% já tinham feito uso prescrição nessas situações. Aqui nós temos a confrontação, o dilema ético da não maleficência e da autonomia e beneficência, né, sendo confrontados. Aqui, então, o Fred já mostrou, né, os andrógenos comumente usados. No Brasil, nós temos algumas apresentações de testosterona e androlona no mercado, algumas que podem ser manipuladas. Qualquer uma delas pode ser encontrada no mercado clandestino. E aqui as diversas formas de má utilização. Eu não estou aqui para ensinar a usar e nós estamos com tempo restrito, então nós não vamos parar para avaliar, mas aqui embaixo, terapia pós-ciclo, seria aquela estratégia que se usa para tentar preservar o eixo hipotálamo hipófise gonadal, né, e não há estudo nenhum mostrando que possa ser eficaz para essa finalidade. Nada com estudos mostrando eficácia. Aqui é um estudo já lá de 46, né, preocupado com o uso e abuso, mesmo no nome da nossa aula de hoje, né, uso e abuso do hormônio sexual masculino, né, e aqui um estudo já mais recente, de 2 anos atrás, do Carlin, mostrando que sim, há efeitos positivos, há aumento de massa muscular, há aumento de energia, há melhora de concentração. Aqui são 100 usuários de esteroides anabolizantes estudados, né, mas há também uma série de efeitos negativos e principalmente de efeitos adversos graves. Né? Nesses 100 pacientes, em um ano acompanhados, no caso de ciência cardíaca, uma pancreatite aguda, exacerbação de colite ulcerativa, ideação suicida, aumento de creatinina, de enzimas hepáticas, a supressão do eixo em quase todos os indivíduos, né? Hipertensão e hipertrofia ventricular. E aqui um estudo mostrando a questão do comportamento, né? Um estudo de Damasquet, mostrando que há um aumento de 9 vezes a chance de um usuário de anabolizante ser preso. Ele está me dando um minuto só, mas é só desse tempo. Efeitos adversos associados ao abuso de andrógeno, isso já foi falado, nós não vamos, já que são de pouco tempo, mas assim, todas essas aqui são sistemas afetados pelos andrógenos e tudo mais. Né? Como a Sociedade de Endocrinologia e Medicina do Esporte se posicionaram quanto a isso, e, obviamente, nós devemos ao nosso código de ética a necessidade de termos a evidência científica de eficácia e segurança e de só divulgar aquilo que efetivamente é eficaz e seguro. E dessa forma, no ano passado, o Conselho vedou tanto a prescrição quanto a realização de cursos e eventos para essa finalidade. Desculpe, eu vou correr bastante para tentar chegar o mais perto daquilo que eu queria. Sobre os implantes, né, hoje, se a gente botar no Instagram 63 mil publicações com o termo implante hormonal, 31 mil com o tipo da beleza, outros termos que vai encontrar muito mais ainda situações. Quando começou o implante, 2 anos depois da descoberta da testosterona, nós temos um estudo mostrando como não desperdiçar o hormônio, que era muito difícil de encontrar. Então, formas de fazer liberação lenta, e aí entra a esterificação dos anabolizantes, veículos oleosos, e uma das alternativas era usar os pellets, né, e já 4 anos depois, 3 anos depois, em 39, o primeiro experimento com pellets mostrando que eles sim são eficazes. Né? Então, aqui mostrando o caso de um homem hipogonádico, recebendo implantes com eficácia. Então, sim, implantes são eficazes. O estudo com eles houve um crescimento lá na década passada, agora uma redução dos estudos relacionados a isso,
muito porque se mostrou isso. É muito difícil, né, a gente ter um uso seguro dessa via, né? Aqui nós temos uma comparação dos implantes de estrógeno ou testosterona com as terapias aprovadas pela FDA, mostrando aumento da taxa de sangramento, aumento da necessidade de esterectomia e picos hormonais muito maiores, né? Então vejam aqui os picos de estrógeno, de estradiol 219 contra 41, um pico de testosterona de 52 para 9, mostrando que a gente não tem uma distribuição segura desses hormônios usando esses pellets de forma geral. Então, recomendo a contas alternativas terapêuticas. Todas as sociedades especializadas têm condenado eles como alternativa, né? O chip da beleza já foi falado bastante, né? Foi introduzido a gesticulona testada basicamente para endometriose, muito poucos estudos com outras alternativas e muito raros estudos com o uso de pellets, também todos eles sem eficácia. Então, nenhum estudo dá suporte ao uso da gestrinona com finalidade estética ou ergogênica. Para tratamento de endometriose não foi estudado na forma de implantes. Há um pequeno estudo como contraceptivo mostrando uma baixa eficácia. Quem faz obstetrícia sabe que o índice de Perrin de 1,7 a 9,8 foi encontrado aqui praticamente como coito interrompido, não serve para nada, né? E nunca houve registro da gestrinona na forma de implante no Brasil e não encontramos registro dessa forma em nenhum outro país. O único implante hormonal já foi falado, é o Dologestrel. Aqui é uma miscelânea de medicamentos que têm sido aplicados em implantes absorvíveis e não absorvíveis, frequentemente em uso de associações múltiplas. Aqui, notícias de para-efeitos do chip da beleza ou de outras formas de implante, né, com seus riscos, né? Então, assim, na prática, a ideia de uma bioterapia confortável, efeito prolongado, interação gradual e controlada, se contrapõe a qualquer ausência de estudo que mostre que eles possam ser eficazes e seguros e que se comportem dessa forma, né, na verdade, né? Se associa a isso indicações questionáveis, promessas de resultados irreais, associações de múltiplas drogas, né, e indícios de picos de níveis de drogas que associam a relatos acumulados dos eventos adversos, né? E sem regulamentação e sem controle da manipulação desses medicamentos. Aqui o nosso parecer, que já foi falado, né? Atualmente 29 sociedades médicas de especialidades solicitam a aprovação de uma proposta de resolução que proíbe no território nacional a fabricação, importação, manipulação, comercialização, distribuição e por aí vai, né, de drogas com ação hormonal, em tipos farmacológicos, combinações, doses ou vias não registrados pela Anvisa, ou seja, no órgão, né? E há um movimento do aprova Anvisa para aprovar essa regulamentação. Já estou terminando. Aqui é uma dica para todo mundo que tiver casos, conhecimentos de casos, né, registrar no Vigicom, para que a gente possa fazer o acumulado dos relatos dos problemas associados a esses abusos. Tá? Dessa forma, a gente trabalhar, eu vou voltar a esse slide que eu achei mais importante, a gente ter realmente a possibilidade de ter esse serviço, mas aqui nós estamos pregando para convertidos, já foi dito aqui, pelo Thales, né? A gente está falando para a gente que sabe que tem conhecimento disso, mas acho que é importante a gente somar conhecimento, somar esforço e trazer aqui para multiplicar, né, realmente uma força-tarefa para a gente começar a combater isso e sair dessa loucura que nós estamos vivendo hoje. Muito obrigado. E desculpa por avançar o horário. Bom, pessoal, infelizmente eu acho que nós estamos com o tempo quase esgotado, mas eu acho que uns 10 minutinhos, dá da gente tentar responder algumas perguntas aqui. Vamos chamar o pessoal, por gentileza. Quando o pessoal se acomoda, só para dar um retorno sobre essa questão da solicitação da Anvisa, né? Já tivemos
2 reuniões com a Anvisa para discutir essa questão da proibição dos implantes. Na primeira reunião, a impressão era que eles não sabiam direito o que a gente estava falando. Na segunda reunião, que foi solicitada que fosse com o presidente da Anvisa, o presidente da Anvisa não compareceu. E a comissão pegou um pouco pesado, colocou que a Anvisa eventualmente seria responsabilizada eventualmente pelos efeitos adversos descritos, né? Ficaram de agendar um novo encontro e uma nova discussão em relação a essa proposta de resolução para proibição dos implantes. Bom, vamos começar então algumas perguntas, vamos ter alguns minutos. E alguém da plateia gostaria de iniciar, por gentileza? Vamos ver aqui a nossa secretária. Gostaria de perguntar. Desculpa. Gostaria de perguntar, por exemplo, se a gente se identifica como médico e daí você passa o caso clínico, fala sobre a paciente, pode não ter sigilo em relação à identificação do paciente. Como funciona? O paciente não é identificado. A gente faz o relato do caso, mas sem a identificação do paciente. Alguns registros ali não há identificação do paciente. A gente faz a nossa identificação para entrar, né, e faz o relato do caso sem identificar o caso. Tá ligado? Eu acho que a gente tem que ficar ligado, né? Porque nós somos um país, de certa forma, caricato, né? Nas brilhantes apresentações, todas circularam de alguma forma num slide que nós comentávamos aqui, que é interessante. As sociedades de especialidades, os conselhos de medicina, precisam solicitar aos órgãos reguladores que proíbam aquilo que a lei não permite. Eu fiquei pensando, mas como é que nós vamos reverter essa situação se a lei já não permite? Só basta cumprir a lei. Aí a pergunta que eu faço à mesa é o que nós podemos, pregando para convertir e tentando com boas intenções, tudo isso vem sendo feito de maneira intensa. O que nós podemos mudar daqui para frente para reverter essa triste realidade de saúde do nosso país? Eu sempre penso nisso, e quando eu li aquele estudo de 2019 lá da educação médica, eu acho que começar por aí, quem sabe, porque eu noto isso na residência de ginecologia e obstetrícia, por exemplo, eles saem sem saber direito, tá? Eu lembro quando a gente fez residência, foi ali antes do WHI, a gente passava para todo mundo, tinha um ambulatório de climatério que todo mundo saía usando hormônio. Daí depois, ninguém mais, né? Eles pararam de aprender. Então, eles saem inseguros e daí eles vão fazer o curso da biópsia, né? Então, um slide que foi mostrado aqui, de que 50% da alunos de medicina prescreveriam, a gente começa por aí. E a mensagem é clara. Não há razão para prescrever, é crime prescrever, e o médico que faz isso está cometendo uma infração que justifica não somente a prisão, mas a própria cassação, o cancelamento de justiça. Acho que tem que ser uma mensagem que tem que estar explícita, onde tem que estar. Não tem cabimento que alunos de uma faculdade de medicina ainda respondam dessa maneira. De cada 2, 1 prescrever direito. Então a informação não está chegando aqui em dificuldade. E desde a origem, desde o início da formação. Eu acho que a informação tem que ser objetiva. Não dá para ficar com preciso, mostrar muitos slides de 4 dias. Tem que chegar ao ponto. É crime. É proibido. Porque não adianta. E para que adianta, realmente, desempenho físico, aumentar a massa muscular, etc., é um uso abusivo e criminoso.
Então, Vicente, a sua pergunta foi ótima. Até para esclarecer, eu vi isso na legislação, eu peguei até alguns processos, jurisprudência, né? Uma das coisas que a Anvisa alega é que, por exemplo, testosterona, que é talvez um dos mais prescritos, ela tem registro na Anvisa, a testosterona, né, como forma geral. Então, eles não... já vi algumas decisões de juiz dizendo, não, a própria Anvisa dizendo, tem uma nota técnica dizendo que ela não registra formas de uso, ela registra o medicamento. Então, a testosterona pode ser usada. A forma como você vai usar, se é oral, se é intramuscular, subcutânea, que aí vem os implantes, aí é responsabilidade do todo, quer dizer, isso é prerrogativa do médico. Então, isso é um fator complicador na hora de punir, né, o infrator. Mas existem mecanismos, como aquelas que eu citei, que a gente pode acionar o Ministério Público, a Anvisa. Acho que a gente tem que começar a fazer isso, mas, né, mostrar que existe uma pena, mesmo que ela não seja aplicada da forma como está na lei, como a gente vê que não é, mas eu acho que é um fator que pelo menos assusta, né? O sujeito, se receber lá uma notificação do Ministério Público, dizendo que vai ter que responder por aquilo ali, eu acho que é uma forma de frear o uso. Eu acho que é isso. Então, sim, reforçando, né, que, infelizmente, a gente não foi dito aqui, não médicos estão fazendo colocação desse tipo de implante. Tá? Em relação a isso, o nosso conselho tomou uma iniciativa bastante interessante, que foi a criação dessa força-tarefa com diversos órgãos, né, públicos para tentar combater essa ação de não médicos, né, só para complementar. E a questão da denúncia, né, dos efeitos negativos também é difícil que um ginecologista, um endocrinologista já não teve vários casos de problemas em relação a isso. Essas denúncias também são fundamentais. Mais uma pergunta, por gentileza. Bom dia a todos. Até complementando e respondendo, eu sou advogada, eu sou assessora jurídica de sociedades de especialidade do município, né, em prol do médico. E esse trabalho que a gente realiza com as sociedades é justamente isso. A doutora falou que a educação, né, na academia, né, com o estudante, com o residente, é importantíssimo. Mas compreender, proteger o médico nas denúncias e agora viabilizar, conscientizar a própria sociedade de especialidade, que ela, né, ela tem um poder, ela tem uma, como é que eu posso dizer assim, uma voz, né, nesse caminho, e através das associações, fazer as denúncias, as formulações das denúncias, né, porque às vezes o médico, ele não quer se dispor, ou ele não quer se expor, ou ele não quer, porque às vezes é médico, porque, né, tem um não médico que prescreve, mas às vezes é um médico, então não quer se dispor, faz a denúncia ali no grupo, né, da própria associação, e o presidente, ou enfim, o responsável pela comissão ali de defesa, né, profissional, faz a denúncia. Agora é permitido, a gente tem até um canal, né, dentro do exercício legal da medicina, um canal que a própria sociedade pode fazer a denúncia. Então, o médico faz a denúncia, o não médico, o cidadão, né, e a sociedade de especialidade. Então, fica muito mais simples, né, as denúncias ali dos médicos, dos associados, né, reunidas ali, e o responsável, no caso, é o jurídico que faz isso, né, para aquelas que eu advogo. A gente faz essa reunião dessas denúncias, faz um filtro, né, depura, organiza, fundamenta, reúne o que tem de prova para facilitar o trabalho do CRM. Então, a gente instrui essa denúncia, né, já leva as provas prontas ali,
eles analisam. Se o CRM não conseguir resolver, daí é o que o doutor falou, né? Ele no caso, oficia esses órgãos. Aí Ministério Público, PROCON, Vigilância Sanitária, Polícia Civil, e vira realmente uma força-tarefa, né, para resolver isso, tanto com os médicos como com os não médicos, né, que é um grande problema. Então, eu acho que é um meio bem eficaz de resolver esse problema. Muito obrigado. Acho que podemos fazer a última pergunta, por gentileza. Então, a pergunta seria em relação a medicamentos na base de testosterona gel que, salvo engano, eles são vendidos em farmácia sem prescrição controlada. Isso precisa de uma prescrição normal. Mas Androgel, 50 mg, 10 mg por ml. Eu sei que vários pacientes que eu atendo no consultório me referem que compram diretamente na farmácia normal, sem prescrição. Então, quer dizer, há brechas no sistema que permitem que pacientes usem de forma indiscriminada. E uma dose até considerada alta, né, 50 mg, 5 ml. Eu não sabia. Quando a gente prescreve gel, geralmente precisa ser com o receituário na manipulação. Só manipular. Ok, boa informação. Bom, pessoal, então, vamos assim, cada um colocar, de repente, posicionar essa pergunta e fazer rapidamente assim, as suas últimas colocações antes da gente encerrar esse grupo. Não, só acho que a colocação, para resumir o que a gente conversou aqui, é que é um problema sério, um problema de saúde pública, e que merece uma atenção do nosso CRM, e que a gente tem que incentivar, fomentar as denúncias e não deixar que esse tipo de abordagem se paralise, como está acontecendo. Incentivar as denúncias através dos colegas, individualmente, ou da sociedade, como a nossa advogada aqui comentou, que aí fica anônimo, né? E aí o colega não tem problemas. E no cerne do problema, que seria a informação, né? A Milena que acabou de falar, teve uma colega dermatologista que implantou um implante de subcutâneo na sua mãe, de 70 anos, e ela teve uma baita hemorragia vaginal. Quer dizer, uma colega médica, né, que teoricamente não é falta de conhecimento. Então, a coisa está tão banalizada que os colegas estão achando que o implante todo mundo pode colocar. Ela falou que ela se sentisse melhor, aí colocou um implante de testosterona de cirurgia, a paciente foi no consultório de hemorragia com a cuidadora, eu liguei para ela dizendo, vou levar tua mãe para a emergência e chamar uma ambulância. E ela ficou brava por deixar a ambulância. Mas a paciente estava bem instável, já disse que foi uma hemorragia. Achei um absurdo. Colocar isso está tão forte, pessoal, que não é porque as pessoas querem mais destaque ou querem mais dinheiro. Existem dois grupos fortes econômicos investindo nisso, né, que estão fazendo cursos de capacitação, que estão fazendo a cabeça dos nossos colegas, quase uma lavagem cerebral. Eles fornecem assessoria de marketing para essas pessoas, para os nossos colegas fazerem esses implantes, né, e suporte, inclusive quanto a denúncias. Então, assim, a gente não está remando contra uma onda. Né? Isso realmente não é uma briga fácil, tá, pessoal? Tem forças econômicas e grupos ganhando muito com esse tipo de prática no Brasil. Vamos, mais uma última colocação de cada um para a gente encerrar rapidamente, por favor. Sobre aquela pergunta, né, do fazer, e acho que a gente tem que atuar em todas as frentes, né? A gente tem que atuar na educação. Aquele dado ali na faculdade que eu dou aula e que eu faço uma doutrinação desde o primeiro semestre, né?
se isso não fosse feito, talvez fosse pior, mas o estudante, ele está no meio, ele vai numa academia, ele está na rede social e ele está exposto o tempo todo com a informação negativa. Então, a gente tem que exaustivamente trazer a boa informação. Ao mesmo tempo, atuar fortemente na educação geral da população e atuar com a maior força possível em cima do infrator. Né? Essa é a coisa mais difícil, porque é uma tarefa hercúlea. A gente tem que selecionar, né, de todos esses que a gente vai olhar, aí são centenas, né, de infratores, tem que pensar alguns desses casos, dedicar muitas horas a eles, com toda a defesa, ampla defesa que eles têm direito, com processos exaustivos, longos, para conseguir ter a punição de alguns, né, e muitas vezes aquela punição que todos nós achamos que é insuficiente. Então, é muito complexo fazer isso, mas a gente precisa continuar fazendo e precisa tentar ir adiante, porque a regulamentação ela não consegue impedir essa atuação. E, ao mesmo tempo, atuar fortemente também da estrutura pública no combate à facilidade que tem, né, de uso dessas substâncias clandestinas. Né? Agora há pouco, nós tivemos um caso lá, um jovem de 30 e poucos anos, com comprometimento do miocárdio, concentração de injeção de 30 e poucos por cento, 4 de creatinina, e usando a associação de vários anabolizantes, todos eles clandestinos, sem nenhum prescritor, nem médico, nem não médico, ele fazendo conta dele com as instruções que ele tinha. Né? E com uma má adição tal, que saiu do hospital, o dele foi lá e fez uma nova dose. Então, isso é muito complicado de combater em quem já está usando, né? E a nossa atuação é realmente atuar em quem não usa e tentar minimizar dano. Eu acho importante, como ginecologista que faz consultório, também doutora Cida, Laizana, a gente não deixar as pacientes desamparadas, tá? Principalmente aquelas pacientes sintomáticas ali na transição menopausal, eu vejo muito isso, elas ficam desamparadas. Elas vão para o Instagram e vão em quem coloca os implantes. Por quê? Porque ninguém quis fazer nada por elas, né? Não avaliou o risco direito, simplesmente contraindicou e passou adiante. Então, a gente está deixando a bola quicando para alguém ir lá e usar os implantes. E eu vejo muito isso. As pacientes ficam desamparadas e mal conduzidas. E, às vezes, elas chegam no meu consultório usando implante, mas não se sentindo bem. Daí, vamos lá, vamos esperar passar o efeito, começa a fazer terapia hormonal convencional, bonitinho, vai ajustando, elas ficam bem, né, sem estar oferecendo nenhum risco adicional. Eu acho que essa é uma questão importante também. Nada a acrescentar, concordo com tudo que foi dito aqui. Encerramos, muito obrigado.